Aqui no Vozes do Mundo, as histórias ganham vida. Prepare-se para se emocionar e viajar em cada palavra. Título: A última dose entre bares e ruas, a luta de Miguel contra o alcoolismo. Capítulo 1: Sob o sol e sob a sombra. Miguel acordava todas as manhãs antes do sol nascer, sua cabeça pesada com o fardo de noites mal dormidas e o hálito carregado de cachaça barata. A luz da madrugada invadia o pequeno barraco que ele chamava de lar, revelando paredes de tijolo exposto e um teto de zinco enferrujado. O único quarto era dividido com sua esposa, Dona Lúcia, e o filho adolescente, Pedrinho. Acordava cedo não por escolha, mas porque o silêncio da noite nunca fora um bom amigo. As vozes sussurrantes do vício o perseguiam nos sonhos, assim como o peso de suas escolhas. Naquela manhã, como tantas outras, Miguel levantou-se em silêncio, pegou o uniforme laranja sujo que pendurava num prego enferrujado na parede e saiu sem fazer barulho, tentando não acordar a família. Sabia que Dona Lúcia fingia dormir para evitar a discussão matinal sobre seu hábito de beber, e que Pedrinho simplesmente não queria ver o pai nesse estado de decadência. O peso de suas ações era um fardo que ele carregava em cada passo até a porta. As ruas da cidade ainda estavam vazias, exceto por um ou outro mendigo que, como ele, buscava algum consolo no fundo de uma garrafa. Miguel caminhava até o ponto de encontro com sua equipe de manutenção urbana. Seus pés conheciam bem o caminho pelas calçadas sujas e pelos becos onde ele sempre dava uma olhada à procura de moedas perdidas. Os barulhos familiares de latas de lixo rolando ao vento e cachorros vadios latindo pareciam lamentar seu destino, um eco de sua própria vida arrastada pelas circunstâncias. Ao chegar à garagem municipal onde os trabalhadores de limpeza se reuniam, encontrou seus colegas, que já estavam lá, como sempre. Havia Joaquim, o chefe de equipe, um homem robusto e de bom coração, com uma barba cinza desgrenhada e olhos azuis que emanavam uma firmeza amigável. Havia também Tonho e Zé, amigos de longa data de Miguel, que nunca desistiram de tentar trazê-lo de volta ao caminho certo, apesar de suas muitas falhas. "E aí, Miguelão?" Cumprimentou Joaquim, com um tom de voz que misturava preocupação e aceitação. "Dormiu bem?" "Como um bebê", respondeu Miguel, sorrindo sem vontade, sabendo que ninguém acreditava na mentira. Ele sabia que seu hálito denunciava a verdade. A rotina e a tentação. O trabalho não era fácil, mas Miguel preferia a dureza das ruas à escuridão de seus pensamentos. Juntos, ele e a equipe percorriam as avenidas da cidade grande, limpando guias e sarjetas. As ruas refletiam o caos e a ordem da vida urbana, enquanto limpavam o lixo que entupia os bueiros e catavam os restos da noite anterior, parecia que estavam tentando, em vão, limpar suas próprias almas. Era um trabalho honrado, um serviço necessário, e Miguel se orgulhava disso. Mas havia uma sombra que o acompanhava sempre, uma sombra que se esgueirava em cada esquina, em cada cruzamento. O barulho metálico do carrinho de lixo sendo empurrado pelo asfalto áspero se misturava com o som dos carros passando, mas o que ele realmente ouvia eram os chamados silenciosos dos bares. Era como se cada rua tivesse uma tentação própria. No início, ele resistia, focava na vassoura em suas mãos, no suor que descia pela testa, na responsabilidade de sustentar a casa. Mas, conforme o dia avançava, o desejo crescia como uma fome insaciável. Em um beco, ele avistava um pequeno boteco. O letreiro meio apagado e o balcão de madeira descascada chamavam-no com promessas de consolo líquido. Cada bar era uma nova promessa, uma nova possibilidade de se perder. Joaquim sabia disso. Toda a equipe sabia. Tonho e Zé tentavam sempre distrair Miguel com conversas sobre futebol ou histórias engraçadas dos dias de trabalho. Eles sabiam que, uma vez que a mente de Miguel se fixava no álcool, era difícil afastá-lo. "E aí, Miguel, viu o jogo do Palmeiras ontem?" perguntou Zé, tentando puxar conversa. Miguel apenas acenou com a cabeça, mas seus olhos estavam fixos no bar do outro lado da rua. Seus pés já se moviam em direção à porta quando Joaquim interveio. "Miguel, precisamos de você aqui. Tem uma pilha de entulho ali que só você sabe como limpar direito." Havia um apelo silencioso em suas palavras, mas Miguel apenas murmurou algo incompreensível e continuou andando. Era como se uma força invisível o puxasse para o outro lado da rua. Ele entrou no bar, onde o cheiro de álcool impregnava o ar, e sentou-se no banco de madeira carcomido. O barman, um homem carrancudo que o conhecia de vista, serviu-lhe um copo de cachaça sem dizer uma palavra. Era sempre assim, uma dose após a outra, a garganta queimando enquanto o álcool percorria seu corpo, entorpecendo suas dores e preocupações.
O mundo lá fora desaparecia, os sonhos se tornavam distantes e a única coisa que restava era o conforto temporário da bebida. Ele sabia que estava decepcionando sua equipe, sua família, a si mesmo. Mas, naquele momento, nada mais importava. O apoio e o desespero. Quando Miguel finalmente retornava ao trabalho, o olhar de desapontamento dos colegas era uma facada em sua alma. Eles não diziam nada, mas o silêncio falava mais alto que qualquer palavra. A vergonha era o único sentimento que o sóbrio álcool não conseguia apagar. Um dia isso vai te matar, Miguel, disse Joaquim certa vez, com um tom grave e sério. E não vai ser rápido nem fácil. Miguel sabia que ele estava certo. Às vezes, sentia como se estivesse vivendo em dois mundos, um onde ele era o trabalhador honesto e dedicado, e outro onde ele era o homem quebrado, à beira da destruição, seduzido pela bebida. Numa tarde de sábado, quando o sol estava alto e o calor fazia o asfalto parecer uma caldeira, Miguel viu sua redenção. Ao passar por uma igreja de esquina, ouviu uma música vindo de dentro. Era uma canção suave, um coro angelical que falava de esperança e renascimento. Ele parou e olhou para o interior da igreja. As portas estavam abertas, e o ar fresco parecia convidá-lo a entrar. Vai entrar, Miguel? Perguntou Tonho, percebendo que ele havia parado. Não sei, murmurou Miguel, mais para si mesmo do que para Tonho. A música mexia com algo dentro dele, algo que ele não sentia há muito tempo. Talvez fosse o caminho que ele precisava, talvez ali estivesse sua chance de redenção. Mas, como sempre, a dúvida o consumia. Miguel deu meia volta e continuou seu caminho pela rua, seu coração pesado e sua mente confusa. Talvez amanhã, ele pensou. Talvez amanhã eu encontre a força para entrar e mudar. Mas, ao virar a esquina, lá estava outro bar, e Miguel sabia que o amanhã talvez nunca chegasse. Seção 4, o ponto de ruptura. A semana seguinte foi um teste de resistência para Miguel. Após aquele vislumbre de redenção, parecia que as tentações haviam dobrado de força. A cidade grande, com suas esquinas e becos escondidos, tornou-se um campo de batalha entre seu desejo de mudar e a atração implacável do álcool. Naquele dia, Joaquim notou algo diferente em Miguel. Talvez fosse o olhar perdido que ele carregava ou o jeito inquieto com que segurava a vassoura. Ele sabia que precisava agir, pois Miguel estava prestes a atravessar uma linha da qual talvez nunca voltasse. Miguel, preciso que você me acompanhe até o depósito. Temos uma entrega de material para verificar, disse Joaquim, tentando afastá-lo da rota habitual de bares. Miguel hesitou, mas acabou concordando. O depósito ficava numa parte mais isolada da cidade, longe dos bares que ele conhecia tão bem. Enquanto caminhavam, Joaquim puxou conversa. Miguel, você já pensou em procurar ajuda de verdade? Tipo um grupo de apoio, uma clínica, sei lá. Ninguém vence essa batalha sozinho. Miguel suspirou, o peso de suas escolhas se refletindo em cada linha de seu rosto marcado pelo tempo e pela bebida. Já pensei, Joaquim. Mas pensar é fácil, e difícil é ter coragem para mudar. Joaquim colocou uma mão firme no ombro de Miguel. A coragem começa com o primeiro passo. Ninguém disse que seria fácil, mas eu acredito que você tem essa força. Miguel olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um fio de esperança, um desejo de tentar, de não ser mais escravo do vício. Talvez ali, ao lado de um amigo verdadeiro, ele pudesse finalmente começar a encontrar seu caminho de volta. Naquela noite, Miguel sentiu algo diferente ao retornar para casa. Em vez da ansiedade e do desejo por álcool que sempre o consumia ao fim do dia, havia um cansaço profundo, mas, surpreendentemente, havia também uma centelha de determinação. Sentou-se na beira da cama, o uniforme suado ainda grudado ao corpo, e olhou para Dona Lúcia. Ela estava sentada à mesa da cozinha, costurando uma camisa velha de Pedrinho. Seus dedos ágeis e firmes trabalhavam com paciência, mas seus olhos mostravam o desgaste de anos de preocupações. Lúcia, ele começou, a voz rouca, pouco usada para conversas significativas. Você acha que eu ainda posso mudar? Ela levantou os olhos, surpresa pela pergunta inesperada, e parou o movimento de suas mãos. Miguel, você sabe que eu nunca perdi a fé em você. Só estou cansada de ver você se machucando a nós. Ela fez uma pausa, como se pesando suas próximas palavras.
Mas se você realmente quiser mudar, eu estarei ao seu lado. Aquelas palavras o atingiram de uma maneira que ele não esperava. Elas não estavam cheias de julgamento ou desdém, mas de uma honestidade crua. Dona Lúcia sempre foi uma mulher de poucas palavras, mas suas ações falavam muito mais alto. Eu vou tentar, Lúcia. Vou procurar ajuda, tentar fazer diferente desta vez. Miguel respondeu, com uma firmeza que há muito tempo não sentia. Dona Lúcia assentiu, e um pequeno sorriso apareceu no canto de seus lábios, uma fagulha de esperança. Era como se, por um momento, eles pudessem ver um futuro diferente, um futuro onde a garrafa não ditava o ritmo de suas vidas. Seção 2, a decisão e o primeiro passo. No dia seguinte, Miguel acordou antes do nascer do sol, mas desta vez com uma sensação diferente. Havia um peso em seu peito, mas também uma leveza de propósito que ele não sentia há anos. Vestiu seu uniforme e saiu de casa, mas não seguiu o caminho de sempre até a garagem municipal. Em vez disso, caminhou em direção à igreja que havia passado alguns dias antes, aquela cuja música suave o tocou. A igreja ainda estava fechada, mas ele esperou, sentado no degrau de entrada, observando a cidade acordar ao seu redor. Quando as portas finalmente se abriram, o padre, um homem alto de cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor, o cumprimentou. Bom dia, filho. Em que posso ajudar? Perguntou o padre, percebendo o semblante abatido de Miguel. Preciso de ajuda, padre. Não sei mais o que fazer, confessou Miguel, sua voz falhando com o peso de anos de frustração e desespero. O padre assentiu, como se já tivesse ouvido aquelas palavras muitas vezes antes, e convidou Miguel a entrar. Sentaram-se em um dos bancos de madeira, sob o silêncio acolhedor da igreja. Todos nós temos nossas lutas, Miguel. O primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda. E, pelo que vejo, você já deu esse passo hoje. O padre falou com uma calma que começou a trazer uma sensação de paz a Miguel. Miguel passou a frequentar reuniões de um grupo de apoio ao alcoolismo na paróquia. As reuniões eram compostas por pessoas de todas as idades e origens, cada uma com sua própria história de dor e redenção. No começo, ele se sentia deslocado, um intruso na jornada dos outros. Mas conforme os dias passavam, Miguel começou a perceber que, de alguma forma, todas aquelas histórias também eram a sua. Seção 3, a tentação e o teste. Enquanto Miguel se dedicava ao seu processo de recuperação, ele sabia que o verdadeiro teste estava nas ruas. O trabalho nas ruas da cidade grande, cercado por tentações em cada esquina, tornou-se uma batalha constante. Havia momentos em que ele sentia suas mãos tremerem de desejo, sua garganta secar com a memória de uma dose de cachaça. Mas agora, ele não estava sozinho. Em seu bolso, sempre carregava um papel amassado com um versículo bíblico que o padre lhe dera: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Havia também o apoio constante de sua equipe. Joaquim, Tonho e Zé começaram a perceber a diferença. Miguel estava mais focado, mais presente. Não era uma mudança rápida ou milagrosa, mas era visível. Eles começaram a puxar mais conversas, a fazer planos juntos, a rir mais no trabalho. A camaradagem que haviam perdido ao longo dos anos começava a retornar. Um dia, durante uma pausa, Tonho sugeriu que todos fossem a um campo de futebol no final do expediente para um jogo amistoso. Miguel hesitou, lembrando-se de como aquelas pausas sociais frequentemente terminavam em bares, mas ele aceitou. Após o jogo, coberto de suor e risadas, Miguel sentiu algo que não sentia há muito tempo, um senso de pertencimento e alegria genuína. Não era causado pelo álcool, mas pelas conexões humanas que ele estava reconstruindo. Enquanto caminhavam de volta para casa, Tonho colocou a mão em seu ombro. Sabe, Miguel, estou orgulhoso de você. Sabemos que não é fácil, mas você está fazendo um bom trabalho. Disse Tonho. Miguel sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Pela primeira vez, começou a acreditar que talvez houvesse realmente uma saída para ele. Parte 3, a caminho da redenção. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Miguel enfrentava cada dia como um novo desafio, mas também como uma nova oportunidade. Ele havia conseguido se manter longe dos bares por um tempo recorde. No entanto, o caminho para a redenção é raramente uma linha reta. Em uma tarde chuvosa, Miguel encontrou-se novamente em um momento de fraqueza.
Após uma discussão com Pedrinho sobre dinheiro para a escola, dinheiro que ele sabia que deveria ter, mas que havia gasto em bebidas meses atrás, ele saiu de casa sentindo o peso da culpa e da vergonha. Suas pernas o levaram quase automaticamente a um bar que ele conhecia bem, um lugar que sempre o acolhera sem julgamentos. Parou na porta, seu coração batendo forte. Ele podia sentir o cheiro familiar do álcool, o som dos copos tilintando, a risada descontrolada dos que procuravam na bebida o que ele sempre procurara. Ele estava a um passo de jogar tudo fora. Foi quando seu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem de Joaquim: "Ei, Miguel, estamos todos torcendo por você. Um dia de cada vez, meu amigo." Miguel sentiu as lágrimas brotando nos olhos. Respirou fundo, virou as costas e saiu. Cada passo longe daquele bar era um passo em direção ao homem que ele queria ser, um passo rumo à redenção que ele tanto buscava. A jornada continua. O caminho de Miguel estava apenas começando. Cada dia era uma nova chance de fazer as pazes com seu passado e construir um futuro melhor. Ele sabia que haveria quedas e tropeços, mas agora ele também sabia que podia se levantar. Com o apoio de sua família, seus amigos e sua fé recém-descoberta, Miguel estava pronto para continuar lutando. Porque, no final, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre encontrar a coragem de se levantar e continuar tentando. Seção 1: Ecos do passado. Miguel sabia que a ressaca chegaria em breve. O latejar na cabeça começava a se intensificar e os calafrios percorriam seu corpo. Os sons ao redor, desde os carros passando nas avenidas até as vozes distantes das pessoas, pareciam distorcidos, como um velho rádio fora de sintonia. A bebida lhe dava um alívio momentâneo, mas logo jogava em um abismo de desespero e arrependimento. Contudo, era ali, naquele estado de confusão e vertigem, que ele tinha a chance de confrontar seus demônios. Enquanto continuava a varrer a calçada de uma rua qualquer, suas mãos calejadas e trêmulas ainda seguravam a vassoura com força, como se aquele gesto pudesse lhe dar alguma forma de controle sobre sua própria vida. Ele olhou para seus colegas ao redor: José, um jovem de sorriso fácil que sempre se mantinha positivo, mesmo quando os dias eram exaustivos; Dona Lúcia, a matriarca do grupo, uma mulher robusta de alma generosa que muitas vezes lhe oferecia um ombro amigo e uma xícara de café forte para curar a ressaca; e Ricardo, que sempre trabalhava em silêncio, mas cujos olhos vigilantes diziam muito mais do que suas palavras nunca pronunciadas. Todos eles eram como uma família para Miguel, mais até do que sua própria, que o havia abandonado há muito tempo. Dona Lúcia, em particular, tinha uma espécie de cuidado materno com ele. Talvez ela visse nele um reflexo de algum ente querido que havia perdido ou simplesmente tivesse pena do estado em que ele se encontrava. Miguel não sabia ao certo. "Ei, Miguel, para de sonhar acordado e vem ajudar aqui", ela chamou, despertando-o de seus pensamentos. "Ainda temos muito o que fazer antes do almoço." Miguel assentiu e, com um suspiro profundo, voltou à sua tarefa. Ele sabia que precisava se manter ocupado, o trabalho era a única coisa que o mantinha longe do próximo gole. Mas a tentação era sempre presente. O calor do sol se intensificava e a secura em sua boca parecia lhe clamar por uma dose. Seu corpo doía, mas não tanto quanto sua mente. Ele sabia que precisava de algo mais forte que água para saciar sua sede. Foi quando, ao dobrar a esquina, avistou o bar do seu Adalberto. Seu coração disparou, e sua boca salivou quase que automaticamente. O bar era um daqueles estabelecimentos antigos, com letreiros desbotados e uma atmosfera que misturava o cheiro de fritura e fumaça de cigarro. Ele já conhecia bem aquele lugar, e o dono também já o conhecia. Seu Adalberto, um homem de cabelos brancos e olhar severo, tinha uma simpatia oculta por Miguel, talvez pela história que ele carregava consigo, ou talvez por saber que o homem humilde sempre pagava suas contas, de uma forma ou de outra. Miguel hesitou por um momento, seus pés pesados como chumbo enquanto ele ponderava a decisão de entrar ou seguir adiante. A consciência, aquela vozinha interior que ele costumava calar com álcool, desta vez gritava mais alto. Ele não podia, não agora, não de novo. Mas, como tantas outras vezes, sua vontade era vencida pelo hábito. Seus passos se direcionaram ao bar, mesmo quando seu coração queria ir embora. "Boa tarde, seu Adalberto", Miguel murmurou ao entrar. O dono do bar apenas levantou o olhar de seu jornal e balançou a cabeça em um gesto que misturava decepção e resignação. "Outra vez, Miguel? Pensei que estava tentando ficar longe disso." A voz rouca de seu Adalberto carregava a severidade de um pai repreendendo um filho.
É só uma dose. Só uma para tirar a tremedeira, Miguel mentiu, tanto para Adalberto quanto para si mesmo. O velho barman suspirou, mas se virou para pegar a garrafa de cachaça que sempre ficava ao alcance. Ele sabia que, de alguma forma, Miguel voltaria ali, e, apesar de tudo, não conseguia negar a ele aquele trago, talvez porque entendesse o peso da luta que ele enfrentava. Miguel segurou o copo com suas mãos trêmulas, olhando para o líquido translúcido como se estivesse prestes a fazer um pacto. Ao seu redor, o burburinho dos outros frequentadores parecia uma canção distante, abafada pela culpa que o envolvia. Ele sabia que, ao dar aquele gole, estava novamente traindo a si mesmo, mas a dor e o vazio que sentia no peito pareciam insuportáveis sem aquela anestesia líquida. Ao erguer o copo, as lembranças de um passado distante o assaltaram. Era como se ele estivesse de volta à sua juventude, nos dias em que ainda tinha uma família, um lar, e uma mulher que amava. Ele lembrava de Beatriz, seu grande amor, que o abandonara não por falta de afeto, mas porque não conseguia mais lidar com os problemas que ele se recusava a enfrentar. Miguel ainda podia ouvir a voz dela ecoando em sua mente: "Você precisa escolher, Miguel. Ou essa bebida ou eu." Ele havia feito sua escolha, e agora estava ali, sozinho, um homem quebrado tentando preencher o vazio com mais vazio. Miguel fechou os olhos, e por um breve segundo, imaginou um futuro diferente, um futuro onde ele poderia largar a bebida, reconstruir sua vida, reconquistar o respeito dos que o rodeavam. Mas, quando abriu os olhos novamente, o copo ainda estava lá, em sua mão. A realidade era cruel e implacável. Ele sabia que o caminho para a redenção era longo e árduo, mas, por algum motivo, ele ainda não conseguia dar o primeiro passo. Nesse momento, um jovem entrou no bar. Ele usava uma camisa amarrotada e olhos inchados de uma noite sem dormir. Miguel o reconheceu. Era Roberto, o filho de seu Adalberto. O rapaz carregava uma expressão de tristeza e raiva contida. Seu Adalberto percebeu a presença do filho e ficou em alerta. "O que você quer aqui, Roberto?" perguntou o pai, tentando esconder a tensão na voz. Roberto olhou diretamente para Miguel, ignorando a pergunta do pai. Você tem um minuto?" ele disse, apontando para fora do bar. Miguel hesitou, o copo ainda em sua mão. Mas algo na voz do rapaz, algo na urgência em seus olhos, fez com que ele assentisse lentamente. Colocou o copo de volta no balcão, ainda intocado, e seguiu Roberto para fora. O sol forte bateu em seu rosto, e ele piscou para se ajustar à luz do dia. "Sobre o que quer falar, rapaz?" perguntou Miguel, ainda confuso. Roberto respirou fundo, os olhos ardendo de uma determinação que Miguel não via há muito tempo. "Sobre o que você está fazendo com a sua vida. E sobre o que você está fazendo com a vida do meu pai. Ele se preocupa com você, sabia? Mais do que se preocupa comigo às vezes. Eu vejo o quanto ele sofre toda vez que você entra naquele bar pedindo um gole. Ele tenta te ajudar, mas você continua se afundando." Miguel se sentiu atingido por cada palavra. Ele nunca havia pensado no peso que sua presença trazia para seu Adalberto. Talvez ele estivesse tão envolvido em sua própria dor que nunca pensou na dor que causava aos outros. Aquelas palavras ecoaram em sua mente enquanto ele olhava para Roberto, percebendo que o jovem, de alguma forma, estava lhe oferecendo uma chance. Uma chance de redenção, não só por si mesmo, mas por todos ao seu redor. Eu não sei como sair dessa", Miguel finalmente murmurou, sua voz quebrando. Roberto assentiu. "Eu sei. Mas você precisa querer. E tem gente aqui que quer te ajudar. Eu, meu pai, até Dona Lúcia. Você só precisa aceitar essa ajuda." Miguel sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Pela primeira vez em anos, ele permitiu que elas caíssem livremente. O peso em seus ombros parecia menos pesado, e, por um momento, ele viu um vislumbre de esperança. Talvez, apenas talvez, ele ainda tivesse uma chance de encontrar o caminho de volta. À medida que o sol se punha, Miguel sentia o peso de mais um dia sob o calor implacável das ruas e da sua própria luta interna. O vício, sempre à espreita, tornava cada passo mais difícil, cada decisão mais pesada. Mas apesar das sombras que o cercavam, havia algo que ele ainda não percebia, uma pequena chama de esperança, escondida nas profundezas da sua dor. Agora, enquanto ele se aproxima de um momento decisivo, a luta contra o alcoolismo se intensifica. No próximo capítulo,
Veremos até onde Miguel está disposto a ir para enfrentar seus demônios e o que ele encontrará no fundo do copo, redenção ou ruína? Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo na jornada de Miguel. Acompanhe sua história de resistência e queda enquanto o caminho para a última dose se torna mais incerto do que nunca.